Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café com Cassundé, o podcast que traz as principais lideranças, personalidades e pessoas que fazem a diferença na nossa região e no estado de São Paulo. Hoje, o café promete uma conversa para lá de especial. Vamos conhecer um pouco mais da história de uma mulher que saiu das salas de aula e hoje é a nossa representante na Assembleia Legislativa do estado de São Paulo. A nossa convidada é a deputada estadual Camila Godoy. Professora de formação, ex-vereadora, ex-candidata a prefeita de Itapevi em 2024 e hoje a nossa representante no Parlamento Paulista. Com vocês, Camila Godoy. Boa noite, Camila. Tudo bem com você? Tudo bem, Jefferson. Eu quero agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui com você nesse bate-papo, nesse podcast tão especial, levando informações para a nossa região. É sempre uma alegria estar aqui com você, viu? Obrigada pelo convite. Que legal. Tem muita história para contar, né? Você aí, vereadora, foi candidata a prefeita, primeira mulher deputada estadual da cidade de Itapevi. Mas para darmos início a esse bate-papo, eu gostaria que você falasse um pouquinho quem é a Camila Godoy fora da política. A Camila Godoy fora da política é uma serva de Deus, filha do nosso Deus vivo, esposa, mãe, amiga, que ama servir, que é apaixonada por pessoas, professora. Uma grande paixão da minha vida são as crianças, ensinar, contribuir na vida das pessoas. Eu acredito que se eu pudesse resumir assim essa grande jornada, o ministério, eu diria que é servir. Então eu amo muito servir, contribuir. Eu penso que a gente vem para essa vida para deixar, né, uma marca, um legado, para cumprir a missão que Deus nos confiou. Então, essa é a Camila fora da política. Na política, as pessoas podem te acompanhar, te ver o dia a dia bem agitada, né? Para lá e para cá. E você falando sobre isso, o legado, sobre a sua trajetória, isso é muito importante. E você falou que saiu da sala de aula, né? Qual foi esse momento que você percebeu que você teria que deixar a sala de aula e seguir essa vida pública? Olha, na verdade, a política aconteceu na minha vida como um chamado. Eu desenvolvia projetos na escola pública. Eu trouxe vários projetos para a escola pública depois de ter acontecido uma experiência na minha vida em uma escola particular. E eu sou filha da escola pública, estudei minha vida toda na escola pública. Quando me formei professora, comecei atuando em uma escola municipal. Mas, posteriormente, eu recebi um convite para trabalhar em uma escola particular. E ali eu senti a discrepância dos alunos da escola particular para a escola pública. O aluno da escola particular, ele tem acesso ao material didático, ele tem acesso a laboratórios, ele tem acesso a ter um uniforme, ele tem estrutura, né? Assim como os educadores que ali trabalham. Uhum. E aí, quando eu passei no concurso público e voltei para a minha cidade, que é Itapevi, como professora concursada e posteriormente coordenadora, diretora, eu comecei a desenvolver vários projetos e a adaptar esses projetos que eu tinha aprendido ali na escola particular, no Colégio Adventista, na escola pública. Então, nós começamos a desenvolver projetos como Horta na Palha, as feiras de saúde, e isso impactou muito a comunidade. E foi aí que eu recebi o convite para ser candidata a vereadora, pelo impacto desses projetos educacionais na comunidade que eu trabalhava. Então, eu digo que a política foi um grande chamado, sabe? Para ampliar esses projetos para a nossa cidade. Então, no começo eu fiquei um pouco ali resistente, porque eu sou apaixonada pela educação, sabe? Uhum. É uma grande missão de vida. Então, eu demorei ali, né? Foram muitas reuniões, muitas conversas, até que eu falei, puxa vida, se enquanto nós tivermos, assim, muitas pessoas têm bloqueio em relação à política, mas eu digo para você com muita propriedade, o que tem que nos preocupar não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons, como disse Martin Luther King. E foi assim, essa frase impactou muito a minha vida na época. Meu pai
parafraseou essa frase. E aí eu falei, puxa vida, é um chamado. Eu vou aceitar o convite e vou trabalhar com muita garra para a gente desenvolver esses projetos na rede. Uhum. E foi assim que nasceu esse chamado assim para a política. Eu digo que não foi assim uma escolha pessoal, mas foi um chamado mesmo. E você foi vereadora em Itapevi por 3 mandatos? Por 3 mandatos. 3 mandatos. Como vereadora na cidade, quais foram os principais desafios que você enfrentou lá, Camila? Eu fui vereadora em Itapevi por 3 mandatos e os principais desafios foi implantar as políticas públicas, mesmo que muitas vezes sem recursos o suficiente para desenvolver esses projetos. Então eu tive que muitas vezes ir até a Assembleia Legislativa, a Brasília, pedir recursos para que os meus projetos fossem implantados, porque o município não tinha recursos o suficiente para abraçar e implantar esses projetos. Então eu ia muitas vezes falar com o prefeito e não estava, não se encaixava ali no orçamento. Você sabe como é, muitas vezes o cobertor é curto, são muitas demandas, tem muita coisa para fazer e nem sempre os seus projetos são acolhidos ali num primeiro momento. Às vezes, muitas vezes não por má vontade, mas por falta de recursos. Então, o maior desafio foi buscar recursos para poder desenvolver os projetos. Dentro do seu mandato, eu acompanhava através do jornal, teve algumas conquistas do governo do estado, ainda você não sendo deputada, ainda como vereadora, que você conseguiu trazer para Itapevi, né? Sim, eu, como vereadora, busquei muitos recursos junto ao governo do estado e ao governo federal para desenvolver projetos no município. Eu posso citar alguns. O Centro de Referência da Saúde da Mulher na cidade, nós buscamos recursos junto ao governo do estado, na época, por emenda parlamentar, para levar o projeto para o município. Também o posto de saúde, lá de um bairro chamado Rosimeiro, bairro que eu nasci, me criei. A ideia também era que aquele bairro tivesse um posto de saúde grande para atender a população. Também foi por recurso que nós buscamos no mandato como vereadora. A Delegacia da Mulher, nós buscamos esse projeto junto ao governo do estado para conseguir trazer a Delegacia da Mulher para Itapevi. E entre outros projetos, como a Procuradoria da Mulher, Guardiã Maria da Penha, o Botão do Pânico. Então, foi um trabalho realmente assim desafiador. E mesmo não sendo deputada, já levando recursos para a cidade, desenvolvendo projetos de tamanha importância para a população, políticas públicas para as mulheres, para a saúde, para a educação. Legal. Você falando sobre essas políticas públicas e essas ações, muitas vezes as pessoas entram na política prometendo coisas, né? Os candidatos, os vereadores. Aí eu queria saber, na sua opinião, qual foi a decisão mais difícil que você teve que tomar no seu mandato? Pode ser agora como deputada ou nos seus 3 mandatos como vereadora. Alguma decisão difícil que você teve que tomar, mas que impactou para positivo a vida das pessoas, a mudança numa gestão, numa política pública que deu certo? Olha, a decisão assim, mais difícil, vou dizer assim, mais desafiadora que eu tive que tomar foi buscar ali apoio dos demais parlamentares para aprovação de um projeto. Porque para aprovar um projeto, você precisa que os outros parlamentares, os outros vereadores, agora os outros deputados, e nós somos em 94 deputados na LESP. Então, essa parte do convencimento, de você levar um projeto, você ter que convencer ali as bancadas, as lideranças, para que o seu projeto saia do papel e ele realmente seja votado. Então, eu acredito que é o maior desafio, você convencer os parlamentares e você mostrar e provar que aquele projeto é importante para a população. E ainda que esse projeto ele tenha ali um custo para o executivo alto, como foi o nosso projeto, por exemplo, da lei que traz ali o direito do paciente do câncer começar o tratamento em até 30 dias, e eu vou dizer que
é uma lei que, assim, ela é muito forte, assim, para a nossa jornada. Eu acredito que é a principal lei de todos esses anos de mandato, porque ela impacta muitas vidas. Então, foi bem desafiador. Você convencer todos os parlamentares e todos falando, nossa, mas o tratamento mais caro da saúde é esse, então é impossível aprovar isso aqui. A gente não tem orçamento para isso, o projeto tem vício de iniciativa, porque quando ele gera custos para o executivo e não está no orçamento anual, você sabe que aquele projeto, muito provavelmente, ele é vetado. Uhum. Então, foi bem desafiador. Acho que foi, assim, um momento mais difícil mesmo, foi a aprovação dessa lei, mas ela veio com muita vitória e hoje a gente tem esse direito garantido para todo paciente oncológico. O que as pessoas às vezes não conseguem entender é qual é o papel de um deputado e de um vereador, né? Porque ele é o legislativo, ele não executa, né? Sim. E muitas vezes tem essa dificuldade. O deputado, a deputada, o vereador, ele precisa ter articulação, precisa convencer as pessoas. E aí muitas vezes as pessoas pedem alguma coisa para o vereador na cidade ou para o deputado e às vezes não consegue, mas não é o que você falou, não é por falta de vontade, não é porque não quer, é porque precisa dessa articulação, precisa ter um bom relacionamento com o executivo ou com o secretário. E hoje você tem essa facilidade, Camila? Como que é? Olha, o meu relacionamento com os parlamentares, com o executivo, é um relacionamento muito bom, muito respeitoso, de muito trabalho. Então, eu penso que quando você tem trabalho, quando você mostra ali que você está ali para servir, eu acredito que é um outro olhar. E eu, claro, que tem as articulações partidárias, então eu estou sempre ali no diálogo com os parlamentares, com o governador, para que a gente tenha políticas públicas e projetos para a nossa região que atendam as pessoas. E eu falo para você que quando você vive na pele, como o caso desse projeto de lei, né, que ampara o paciente do câncer, eu contei a minha experiência pessoal com o meu pai que sofreu com essa doença. E eu acredito que isso sensibilizou também os colegas, e aí eu comecei a trazer inúmeros casos de pacientes no estado de São Paulo que estavam vivendo pela mesma situação. E isso é muito doloroso, sabe? Muito triste. Quando você não vive na pele, você não sabe o que é, sabe? Na prática, com propriedade, você nunca viveu aquilo. Uhum. Então, você ouvir alguém falando, alguém contando, não é a mesma coisa que você viver na pele, sentir ali todas as dificuldades que aquele paciente sofre, a depressão que muitas vezes bate a porta, não só do paciente, mas da família também. A falta de um apoio, por exemplo, com o nutricionista, você vê aquele paciente emagrecendo ali. Meu pai emagreceu 20 quilos em menos de um mês. Nossa. Sabe? Então, tudo isso é muito doloroso. Então, sentir tudo isso na pele e depois poder externar para os meus colegas, para o executivo e contar que assim como meu pai passou por isso, existem milhões de pessoas que estão na fila passando por isso diariamente. Então, eu acho que isso fez toda a diferença, sabe? A gente vai entrar um pouquinho mais a fundo sobre esse projeto de lei, né, que você apresentou lá, foi aprovado. Mas antes a gente está num ano de eleição, né? Estamos se aproximando aí das eleições para decidir o futuro do nosso país, né? Deputados, senadores, presidente e governador. Hoje, falando do estado de São Paulo, Camila, o que a população paulista não aceita mais da política e o que esperar de uma deputada, vou falar de você, de uma deputada estadual? O que a população hoje espera? Eu acredito que a população espera trabalho. A população espera que os problemas sejam resolvidos. Eu acredito que a população espera um político, uma deputada estadual, que tenha um trabalho assertivo em prol da educação, uma educação de qualidade para as nossas crianças. A população espera ser atendida no SUS, na saúde, sabe, com dignidade. As pessoas esperam ter segurança para andar nas ruas. A população espera políticas públicas com uma infraestrutura melhor para o nosso estado. Eu penso que as pessoas estão muito cansadas de discursos vazios, sabe? De vídeos hypando na internet,
mas quando você olha a fundo, não tem um trabalho efetivo que realmente atenda às necessidades das pessoas. Então eu penso que as pessoas esperam que tenham escolas melhores para colocar os seus filhos, com um ensino que a criança aprenda de verdade, que a criança da educação infantil, que a criança do Fundamental 1 aprenda a ler, escrever, aprenda matemática, ciências. Eu penso que a população hoje espera por resolução dos problemas e políticas públicas efetivas. É isso aí. E a gente está num momento onde a internet ela tem ajudado e auxiliado bastante as pessoas a procurar mais informação, né? E eu vejo que nós temos bastante pessoas assim comprometidas, engajadas, em várias. Você é da área da educação, mas apresenta projetos de leis importantes na área da saúde que impactam a vida das pessoas, né? E aí eu vou voltar um pouquinho na história, Camila. 2022. 2022 você foi candidata a deputada estadual e você ficou 6 meses sem um mandato, esperando uma recontagem, né, por causa de uma fraude que aconteceu nessa eleição. Aí eu queria te perguntar e saber o que passou pela sua cabeça nesse momento. Eu fiquei 6 meses fora do mandato que o povo já tinha me dado, mas nunca saiu da minha mente que nós faríamos 4 anos em um. E apesar do pouco tempo, eu arregaçaria as mangas e trabalharia incansavelmente pela população paulista. E hoje, a gente completou agora em julho 1 ano de mandato. E eu posso dizer para você, foram mais de 130 cidades atendidas. Nós enviamos recurso para todas as cidades aqui da região metropolitana. Recursos importantes para a saúde, para a educação, para a segurança. E hoje eu olho para trás com muita alegria, sabe? Com um sentimento assim de que Deus multiplicou. Deus nos deu força, coragem, foco, fé, sorriso nos lábios, alegria para servir e fazer aquilo que a gente gosta de verdade, sabe? Que é ajudar pessoas, é contribuir para que as famílias tenham mais qualidade de vida. Então eu estou muito feliz. Camila, você passou por vários episódios, vários momentos, várias dificuldades, mas eu acredito que em todos eles você saiu vitoriosa, né? E eu costumo dizer que para nós que temos, né, desenvolvemos a mesma fé, então tudo é um aprendizado. Deus nunca dá uma cruz que a gente não possa suportar. Mas um outro fato que aconteceu com você foi em relação ao seu pai, que passou por um momento, um tratamento de câncer, e ele não tinha convênio médico, né? E eu queria que você falasse pra gente aqui qual foi o momento mais duro dessa fase na sua vida e na vida do seu pai. Eu vivi um momento tão difícil que eu não desejo para nenhum brasileiro. Foi um sofrimento tão grande, eu senti assim um sentimento de impotência, de não poder ajudá-lo, de ver meu pai numa fila de espera para conseguir fazer um exame, para conseguir fazer uma biópsia, para poder marcar uma cirurgia. O sentimento era uma frase que ele me repetia assim constantemente: filha, o que mais dói é ir para o corredor da morte, sem perspectiva de um tratamento. E isso doeu demais, sabe? Então, a minha dor e essa missão virou lei para que todo paciente oncológico do nosso estado de São Paulo, ele possa começar a fazer um tratamento em no máximo 30 dias. Porque o câncer, ele não espera. Quando é um câncer agressivo, ele se alastra muito rápido. Muitas vezes tem metástase, espalha para outros órgãos. E, infelizmente, são muitas pessoas esperando para conseguir marcar um exame, para fazer uma cirurgia. E você, como milhares de pessoas, já devem ter ouvido falar: olha, a pessoa, Dona Maria, tá com câncer. 2 meses depois, faleceu. Não conseguiu fazer o tratamento. O seu João tá com câncer.
3 meses depois, veio a óbito. Não conseguiu um tratamento. Então, isso dói demais para a família, para todos que estão ali tentando ajudar. Então, poder ter uma lei de uma envergadura dessa para ajudar tanta gente, sabe? Então, o propósito dessa lei é que o paciente ele consiga fazer o tratamento, ele inicie esse tratamento em no máximo 30 dias. O paciente idoso, deficiente e as crianças com prioridade, com início do tratamento imediato, se possível. E também o nutricionista. Meu pai emagreceu 20 quilos, como eu falei para você, em menos de um mês. E o paciente oncológico, ele precisa estar bem, com uma imunidade ali fortalecida para aguentar um tratamento agressivo, que muitas vezes é a radioterapia, a quimioterapia. E também para que esse paciente ele tenha um atendimento psicológico. Muitos pacientes, eles entram em depressão. Sim. E eles precisam desse suporte, né? Para ter um psicólogo ali, uma pessoa para conversar, para desabafar e para dar o suporte necessário para esse paciente. Então, foi um avanço muito grande. É uma lei que eu vou carregar, assim, no coração pela eternidade. O meu pai não conseguiu, mas hoje eu sei que outras pessoas vão conseguir fazer esse tratamento pelo SUS. Enche o meu coração de alegria. Isso vai impactar, né? Porque você iniciar um tratamento logo no primeiro mês, isso muda a vida, né? Sim. E ter esse acompanhamento psicológico dentro desse projeto já abrange também os familiares próximos ou ainda não, Camila? Você diz em relação ao tratamento, porque assim, é o que você falou, não atinge somente a pessoa que está em tratamento, que está com câncer, mas a esposa, os filhos. Existe algum suporte hoje no SUS em relação a dar esse suporte psicológico ou não? Com a nossa legislação, o paciente que precisa do tratamento psicológico e é encaminhado pelo médico, sim. Legal, isso então, é ele vai importante. fazer o acompanhamento familiar e com esse paciente. Então, antigamente não tinha esse suporte e nós implantamos esse suporte através dessa legislação que está sendo agora regulamentada pelo governo do estado. Show de bola. É isso aí, pessoal. Vocês que estão aqui acompanhando o jornal Cidade Alerta, o Café com Cassundé. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho e nos sigam também nas redes sociais. Estamos entrevistando aqui a Camila Godoy, deputada estadual de Itapevi, no estado de São Paulo, que fez 1 ano de mandato valer por 4 anos. Então, se você ainda não conhece a Camila Godoy, siga nas redes sociais, fique por dentro de todo o trabalho que ela vem realizando pelo todo o estado de São Paulo. Camila, cheio de desafios, e você teve um outro desafio também na sua vida, que foi a questão de ser a primeira deputada estadual eleita por Itapevi. O que isso traz para você? Eu falo peso, mas eu acho que você impactar, você criar projetos, você fazer políticas públicas de fato que vão melhorar a vida das pessoas, isso é muito gratificante. Mas tem um peso também, né? Por ser mulher, existe muito preconceito ainda. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse peso nos seus ombros hoje de ser a primeira deputada estadual da cidade de Itapevi. Depois de anos ter somente homens como deputados na nossa cidade, ser a primeira mulher deputada estadual eleita pela cidade de Itapevi, enche assim o meu coração de muita alegria e, é claro, de responsabilidade. Eu acredito que os homens e as mulheres se complementam, mas as mulheres têm um olhar muito sensível às políticas públicas, por exemplo, para a educação, né? Nós somos mães, né? E eu posso falar que, como mãe, posso falar com muita propriedade. Você tem um outro olhar, por exemplo, para as mães que precisam de creche, para que seus filhos possam ali ter um ambiente acolhedor, educativo, para essa mulher ir trabalhar em paz. Tem muitas mães solos. Políticas públicas efetivas de segurança para a mulher, como o projeto Guardiã Maria da Penha, como o projeto da DDM, da Delegacia da Mulher, que agora nós estamos trabalhando para ampliar esse atendimento no município, para que a nossa Delegacia da Mulher atenda 24 horas.
políticas públicas com um olhar voltado também para a saúde da mulher, para a saúde, por exemplo, desse paciente oncológico. Então, nós mulheres, nós temos essa virtude, eu digo assim, de ter essa sensibilidade. De olhar para a dor do outro e transformar isso em projeto de lei, em transformar isso em trabalho efetivo para atender as pessoas. Então, representar hoje a nossa cidade, ser a primeira deputada eleitoral, representar hoje a nossa cidade, ser a primeira deputada estadual eleita em Itapevi, eu acredito que foi um avanço muito grande. E não estou aqui para falar sobre competição, muito longe disso, eu não penso dessa forma, mas nós estamos mesmo para somar, para contribuir, para trazer um novo olhar, um olhar mais sensível, um olhar que enxerga a dor do outro e transforma isso em projeto de lei, traz recursos para a nossa cidade, recursos efetivos para que a gente tenha, por exemplo, uma saúde melhor. Vou te dar aqui um exemplo. Ninguém nunca olhou pelas escolas estaduais de Itapevi. Escolas antigas, escolas com mais de 50 anos, 80 anos, tem escolas que têm 100 anos, Jefferson. Nossa. E hoje nós temos esse olhar de reforma, de ampliação, um olhar de melhorias para as nossas escolas estaduais. Então, nós enviamos recursos para todas as 22 escolas de Itapevi. Todas elas estão recebendo reforma, pintura, compra de equipamentos, tablets novos para os alunos, notebooks, projetores, também material didático, material pedagógico, material esportivo. Então, tudo isso traz o quê? Qualidade para as nossas crianças, para os nossos alunos. E eu acredito que foi, com certeza, esse olhar sensível de olhar pelas pessoas que mais precisam, pelos menos favorecidos, por uma educação de qualidade, por saúde para todos. Estamos também enviando recursos para o HGI, que também nunca recebeu recurso de nenhum outro parlamentar. E hoje o HGI está recebendo recurso para troca de equipamentos, foi comprado um aparelho novo para hemodiálise. Nós temos muitos pacientes que precisam desse tratamento. Então eu acho que esse olhar sensível da mulher faz toda a diferença. E isso impacta, né? A gente tem que pensar numa futura geração, o que isso vai impactar. E com certeza, o básico, eu acho que isso é essencial, né? Você ter uma escola de qualidade. Muitas vezes a gente vê que as crianças vão para a escola para fazer uma alimentação, né? Então a gente precisa dar o mínimo de condição, né? Às vezes não tem o uniforme, não tem o material, então isso, com certeza, a gente pensando numa futura geração, é uma pessoa que vai estar mais comprometida com o estudo, você vai dando ferramentas para que possa transformar a vida dessas pessoas. Você, Camila, passou 23 anos como diretora, como professora, e existe umas trends que acontecem, né, nas redes sociais de a Camila do futuro com a Camila do presente. Então eu vou fazer aqui uma brincadeira com você. O que a Camila da sala de aula acha hoje da Camila do plenário? Eu completo esse ano 23 anos de trabalho pela educação. E eu posso dizer para você assim, com muita alegria, que eu já trabalhei com os bebês, com a educação infantil, já trabalhei com o ensino fundamental 1, com o ensino fundamental 2, com os alunos do ensino médio, com os alunos do nível superior, já fui coordenadora pedagógica, sou diretora de escola e digo para você com muita propriedade, o trabalho na educação é um trabalho por amor, servindo ali as pessoas. Eu acredito que trabalhar pela educação, pelas crianças, ensinar, compartilhar conhecimento, desenvolver estratégias para que as nossas crianças aprendam, é um trabalho vocacionado, é um trabalho de amor, de servir. E eu penso que esse trabalho fez toda a diferença na Camila, que desenvolve hoje um trabalho de políticas públicas, porque foi com esse mesmo olhar apaixonado pelas minhas crianças, pelos meus alunos, para que eles, observando o desenvolvimento deles a cada etapa, hoje é o mesmo propósito, o mesmo trabalho, servindo as pessoas e desenvolvendo projetos
e olhando por isso a cada etapa do desenvolvimento desses projetos. Então, eu penso que fez toda a diferença a Camila professora e ter esse olhar mesmo educacional, esse olhar de amor, esse olhar de servir hoje na vida pública. Uau! E é isso aí. Outro assunto bacana, você é adventista, né? Você, o pessoal que te segue nas redes sociais pode ver você dando palestra, você pregando, e você também é uma política. E muitas pessoas separam a fé da política. Você concorda que dá para separar as duas ou isso é uma ilusão, Camila? Tem gente que acha que fé e política não se misturam. Eu discordo. E eu discordo porque eu falo com muita propriedade que o que me trouxe até aqui foi um grande propósito de servir, um propósito de Deus na minha vida. Então, foi Deus que me trouxe até aqui. Eu vejo o agir de Deus em cada projeto aprovado. Eu vejo o agir de Deus em cada pessoa que é atendida. Eu vejo o agir de Deus quando a gente tem uma lei aprovada para ajudar o paciente oncológico, as pessoas menos favorecidas. Então eu discordo, porque o que me trouxe até aqui foi Deus, né? Então eu acredito que a fé e aquilo que a gente traz na nossa essência, no nosso coração, o acreditar que Deus guia todos os nossos passos, que Ele está à frente de todos os nossos caminhos, que é Ele que conduz a minha história, a minha trajetória, é Ele que vem escrevendo, assim, a minha história, a nossa história, a história de todos nós, a cada dia, é o que me dá, assim, alegria, sustento, força, coragem. Então, eu não consigo separar as coisas, porque Deus, para mim, é tudo. Então, como que eu separo Deus? Não, Deus está em tudo na minha vida. É Deus que está no negócio. É Deus que está no meu acordar, no respirar. É Deus que está todos os dias comigo, com a minha família, na mãe, na professora, na esposa, na filha e também na parlamentar, que está aqui para servir as pessoas. Sim. Então, não tem como eu desassociar uma coisa da outra, porque o ar que eu respiro hoje, para eu estar aqui hoje conversando com você, é Deus na minha vida. Sem Deus, nada somos e nada podemos fazer. Show de bola, é isso aí. Deus dá o sustento, né, para cada um de nós. Um outro caso, Camila, que aconteceu, e eu acho que isso chocou o país inteiro, foi o caso do menino Henry, né? E eu queria saber a sua opinião sobre, como uma parlamentar, o que falta na justiça para proteger crianças assim como o Henry? Um menino morreu e o Brasil inteiro chorou. E eu posso dizer para você que quando eu vi essa reportagem, nossa, o meu coração ficou despedaçado. Eu tenho uma menininha quase na mesma idade, a Melissa, e o que ninguém hoje quer discutir é políticas públicas efetivas para que isso não aconteça mais, sabe? E a nossa maior missão nessa terra é educar, proteger e cuidar dos nossos filhos. E ver tudo isso acontecendo, o amor se esfriando dos corações, padrastos judiando ali de crianças, é a falta de proteção e a falta ali de quebrar o silêncio até pela própria mãe. Então isso doeu demais ver o caso dele. Eu acredito que nós precisamos trabalhar políticas públicas mais duras para que isso não ocorra com as nossas crianças no Brasil. Acredito que também falta bastante informação, palestras, e a gente quebrar o silêncio e falar sobre isso, né? Orientar as nossas crianças. E aqui eu quero puxar também o assunto do trabalho que precisa ser desenvolvido contra a violência sexual infantil. Então, nós precisamos orientar, sim, as nossas crianças sobre o toque do bem, o toque do mal, que existem partes que não podem ser tocadas, o que fazer, como a criança deve agir se isso ocorrer, com quem que ela pode contar. Então, nós precisamos quebrar o silêncio e falar sobre isso com as nossas crianças nas escolas, que se as crianças estiverem passando por algum sofrimento,
por maus tratos, por violência, seja ela física ou seja ela emocional também. Essa criança precisa compartilhar com o professor, compartilhar com a mãe, compartilhar com o tio, e que se essa pessoa não resolver, ela precisa falar com outras pessoas, sabe? E também políticas duras para combater esse tipo de crime, para combater pessoas, eu vou dizer assim, isso é falta de humanidade, de amor ao próximo. Você judiar de uma criança indefesa, o ser assim mais indefeso e vulnerável da sociedade é a criança, porque a criança, diferente do adulto, que a gente pode ali se expressar, a gente pode ir fazer uma denúncia, a criança Não consegue. A criança, ela precisa compartilhar isso com as outras pessoas. E, em muitos casos, essa criança é ameaçada. Sim. E não entende que aquilo não é normal, né? Isso. Então, assim, é muito difícil hoje ver crianças passando por agressão, crianças indo a óbito por maus tratos. E, muitas vezes, esses maus tratos estão ocorrendo ali por dias, por meses e por anos. Então, nós precisamos endurecer, sim, e ter projetos para amparar essas crianças, para proteger as nossas crianças e também para punir severamente esses agressores. Então, eu, por exemplo, posso falar aqui abertamente para você que eu sou a favor da castração química. Sim. E que quando tem, por exemplo, ali, que é provado que foi feito toda uma investigação com provas contundentes, e que esse criminoso, ele tem cometeu essa crueldade, que é um doente para mim, ele precisa realmente, nós precisamos parar esse agressor, porque existem muitos casos de que o agressor, ele mesmo depois de ter ali a punição, de ser preso, ele volta posteriormente a cometer os mesmos crimes. Então, eu sou sim a favor, porque eu penso que um ser humano cometer a crueldade de abusar ali de uma criança, ele precisa pagar e ele precisa ser parado. Sim. Né? Para que outras crianças não venham a sofrer, ter a sua infância e esse momento tão lindo, que é um momento tão nobre ali da criança, dela estar ali se desenvolvendo, aprendendo, um momento lúdico, que a criança deveria estar brincando, que a criança deveria estar sendo amada, protegida, acolhida. A criança está passando por um sofrimento tão cruel e que muitas vezes não está sendo visto por ninguém. Exatamente. E é uma coisa que para quem comete, parece que não passa por nenhum tipo de punição. E esse tipo de políticas públicas passa a visão para outras pessoas de que, se eu cometer, eu vou sofrer alguma coisa, alguma pena. Então precisa ter umas leis mais severas em relação a isso, para que outras pessoas não venham cometer. Eu vejo que isso é um problema. A pessoa que comete esse ato é o amor frio, é que não, sabe? Mas é um problema mental, precisa de tratamento. Então, eu acredito que com políticas públicas como essa, pessoas que têm esses tipos de ato, eles vão procurar ajuda. Falam, eu preciso me tratar, porque eu passo por isso, eu não quero mais cometer, eu sei que eu vou ser punido. Então, precisa ter aí uma ação mais severa para eles. Porque é o que você falou, você estraga a vida de uma criança que tem que viver aquele momento feliz, né? Coisas boas, acaba não tendo isso por conta de um infeliz que comete um ato como esse. Sim, eu acredito que nós precisamos trabalhar a formação com professores, profissionais da educação, com os pais, para como orientar essa criança também, sabe? É lógico que na linguagem dela, com uma linguagem apropriada, mas a criança, ela também precisa aprender que ela pode se expressar, que ela tem pessoas que ela pode contar, sobre como que ela faz, por exemplo, se ela estiver passando por um momento desse, para que a criança possa identificar que aquilo não é normal. E ela precisa gritar e clamar por ajuda.
Então, nós precisamos orientar as nossas crianças sobre isso, formar os profissionais sobre esse assunto. E aí eu falo sobre pais, crianças, profissionais da educação e políticas públicas severas para combater esse tipo de crime. Eu vou citar aqui como exemplo, eu fiz um curso de formação como professora, como mãe, que é um curso de prevenção ao abuso sexual infantil, é o EZPAS. Ele foi formulado e ele é apresentado ali, ensinado pela Leiliane Rocha. É uma profissional que é referência hoje no combate à violência infantil, à violência sexual infantil, a maus tratos, e que me ajudou muito. Me ajudou, por exemplo, a trabalhar com uma linguagem própria a cada faixa etária da criança, a ensinar, sim, para a criança e a trabalhar a criança em relação à educação sexual infantil, que ele precisa, sim, estar bem orientado, que essa criança ela precisa, sim, saber sobre o toque do bem, sobre o toque do mal, e que várias ações que podem ocorrer, que essas ações não são normais. E que essa criança, ela pode, sim, que ela tem um suporte. E o que fazer nesses casos? Como a criança deve proceder? Então, os pais precisam orientar as crianças e também ter um olhar de proteção. Eu vou dizer para você, Jefferson, a minha filha, ela não dorme fora de casa. Ah, mas é na casa da amiguinha, é a noite do pijama. Olha, é para dormir na casa de algum parente. Não, a minha filha não dorme fora de casa, porque eu quero proteger a minha filha. Ai, Camila, você está em todos os lugares com ela? Não, também oriento a minha filha, né, sobre o toque do bem, o toque do mal, o que fazer se situações assim ocorrerem, né, que ela deve gritar, correr, chamar ali um outro adulto, seja professora, seja uma tia, uma avó, a mamãe, mas eu evito também protegendo a minha criança de lugares que muitas vezes as pessoas acham que são lugares seguros, mas que infelizmente não são. Porque a maior parte desses casos ocorrem dentro das casas, dentro do ambiente familiar ou por amigos muito próximos. Sim. Então nós precisamos proteger e orientar bem as nossas crianças também. E realizar, e com certeza, fazer leis mais duras, mais severas, para que a gente possa cada vez mais erradicar esse tipo de crime. Que é muito importante mesmo aí. Outro assunto muito polêmico, Camila, você como deputada estadual tem que se posicionar referente a vários assuntos, acho que isso é muito importante para que o eleitor, a população possa conhecer quem é a Camila e o que ela pensa, né? Nós temos aí, já faz um tempo, a questão das bets. E as bets começou como um joguinho, como um entretenimento, e ela vem destruindo milhares de famílias, né? Porque muitas vezes a pessoa ganha o seu salário lá suado, acaba usando todo o seu salário nas bets. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Você é a favor, é contra a questão sobre a publicidade das bets no nosso estado, no nosso país? Eu tenho visto famílias inteiras quebradas por causa de jogos de apostas e desse vício, né? Que se torna um vício ali para a pessoa, esses jogos na internet, esses jogos que estão sendo aí divulgados de forma tão excessivas pelas mídias, na TV, agora na Copa, por exemplo, como foi divulgado, comerciais ali intensos mesmo, incentivando as pessoas a apostarem. Eu sou contra esse tipo de comercial, eu sou contra essa divulgação, eu sou contra esse tipo de apostas e de divulgação de apostas, porque muitas pessoas chegam a cometer o suicídio, famílias inteiras sofrendo, famílias inteiras com dívidas, famílias que acabam gastando ali, comprometendo a sua renda familiar, pessoas que usam o salário inteiro para apostar
e ver a dificuldade de muitas famílias brasileiras até para se alimentar depois, para dinheiro que é usado ali para subsistência mesmo sendo usado nesse tipo de aposta. Então eu sou contra e eu acredito que o Brasil deveria impor isso na legislação para que essas propagandas e para que todo esse comercial e para que esses jogos de bets eles sejam realmente ali extintos, porque eu não vejo nenhum benefício nesse tipo de jogo, nesse tipo de aposta para nenhuma família brasileira. Eu acho que, sei lá, limitar por CPF, sei lá, um valor, porque você vê pessoas gastando 2 mil, 3 mil, pega empréstimo e coloca, sabe? Dá uma limitada. Você só pode gastar R$100 por mês. Isso é possível, porque eu lembro, uma época eu conhecendo alguns amigos que fazem Uber, aplicativo, e aí antigamente você não tinha um limite de quantas horas você poderia trabalhar por dia, né? Hoje, dentro dos aplicativos, você já tem, você só pode trabalhar 12 horas por dia. Porque as pessoas às vezes viravam à noite, trabalhavam 24 horas, e isso fazia mal para o motorista ficar horas dirigindo, né? Então, sei lá, limitar por CPF, você só pode gastar R$100, sabe? Colocar um limite, porque é vício, vira um vício, né? Uma aposta, você, vou gastar aqui, aí eu vou ganhar, e acaba perdendo, quando vê, foi todo o salário. É um absurdo. Mas é uma ideia. Vocês limitarem aí, criar uma proposta onde limita um valor de R$100 por CPF, alguma coisa assim. Isso vai dificultar um pouco. Não dificultar, mas eu acho que vai salvar muitas famílias, né? Que acabam gastando aí muito horrores e sem ter condições. Sim, e muitas famílias, inclusive, recebem benefício e estavam usando o benefício que recebem do governo para utilizar nas apostas, nas bets. Hoje nós vemos muitas famílias brasileiras que recebem, inclusive, o benefício social do governo, utilizando esse recurso para apostas, para jogar aí com as bets. Então, isso é muito triste. Sim. Então, assim, precisa realmente ter políticas públicas para proibir o uso desse recurso que tem uma outra função social e está sendo utilizado, por exemplo, para jogo, que é vício, dopamina barata, né? Vira um vício na vida da pessoa. Sim. E tem destruído famílias inteiras do nosso país. Exatamente. Camila, um outro assunto, achei até bem interessante, nós estamos no momento das eleições, né, esse ano, e está muito polarizado, questão não é nem esquerda-direita, né, é Lula-Bolsonaro. E recentemente teve um eleitor que sempre falou que vota no PT e ele falou que vai abrir uma exceção por você, né? E isso muda como você enxerga essa questão da polarização? Como que você vê essa questão? Realmente, um homem me escreveu né, nas redes sociais que ele sempre vota no seu partido, mas que vai abrir uma exceção para mim pelo trabalho que ele está vendo sendo realizado pelo nosso mandato. E isso enche meu coração de alegria, porque eu penso que as pessoas, elas querem resultados, elas querem trabalho, elas querem que os problemas sejam resolvidos. E eu penso que quando nós realizamos políticas públicas para servir as pessoas realmente, com trabalhos, com resultados, e hoje eu posso aqui citar para vocês alguns desses trabalhos, como a reforma, a ampliação, compra de equipamentos para as escolas estaduais, posso dizer dos investimentos que foram realizados na saúde, no HGI, no AME, a troca de equipamentos, novo mobiliário que foi adquirido, aparelho, equipamento para hemodiálise, enfim, novas viaturas e o eleitor observando tudo isso na nossa rede social, porque a nossa rede social, ela traz ali todo o trabalho e as entregas que nós temos realizado. E eu acho que ele ficou surpreso. Em tão pouco tempo, tantas realizações, tanta entrega e tanto trabalho. Então eu penso que, claro que tem, né, toda a questão ideológica, mas eu penso que pós-eleição, o maior objetivo de todos deveria ser o trabalho. O resultado, exatamente, a entrega.
Então, eu fiquei muito feliz de ver a mensagem dele, porque isso mostra que o nosso trabalho tem resultado, o nosso trabalho tem entrega efetiva, o nosso trabalho olhou por uma educação de qualidade, olhou pela saúde, o projeto de oncologia, as reformas, os equipamentos novos para os hospitais, para os AMEs, também o trabalho pela segurança, com novas viaturas, e tudo isso deixa a gente assim com o dever de realizar ainda mais, com certeza, mas também a alegria de poder olhar para trás e falar assim, olha, nós conseguimos trazer muitas melhorias. Eu sei que ainda tem muito para ser feito, mas eu penso que o objetivo maior precisa ser trabalho e servir sempre pós-eleição ali, depois do resultado. Nós precisamos arregaçar as mangas para trabalhar. E eu acho que foi isso que ele viu ali em tantas entregas que foram feitas em tão pouco tempo. Complementando ainda essa pergunta, cara, você sempre se posicionou como uma cristã, como uma adventista do sétimo dia, né? Tem então a questão do guardar o sábado, das vestimentas, os princípios, né? Seguindo a risca. A gente que te segue nas redes sociais, vê a questão do cuidado com a sua filha, questão da leitura da Bíblia, tudo isso. Você acha que isso te afasta um pouco da parte do eleitorado? Isso atrapalha ou não? Olha, tem gente que já me disse que esse meu zelo pela fé, pela guarda do sábado, pela modéstia, pelo meu trabalho missionário na igreja, né, de levar a palavra, me custaria votos. Uhum. Mas eu jamais vou abrir mão disso. Porque eu penso que quando nós honramos a Deus e Ele está em primeiro lugar na nossa vida, todas as outras coisas elas são acrescentadas. Então eu jamais vou deixar de obedecer o meu Deus, a Bíblia Sagrada, que é a palavra do nosso Deus, e esses princípios para mim são inegociáveis. Então, servir a Deus, levar a mensagem do Evangelho a outras pessoas, palestrar nas igrejas, enfim, e eu tenho recebido convites de várias outras igrejas, enfim, de instituições para levar ali palestras, mensagens. Eu nunca deixarei de fazer, de falar do meu Jesus, do quanto ele tem feito na minha vida, através da minha vida, né? Eu sempre me coloco como instrumento de Deus e o realizar é dele. Eu sou apenas instrumento. Então, eu nunca vou deixar de obedecer a Deus, a minha fé, os princípios que são inegociáveis. E eu estarei onde Deus me colocar. Então, tem gente que fala, Camila, mas você não se preocupa em perder a eleição por isso? Não, não me preocupo. Eu vou servir Deus onde Ele me colocar. Se for no parlamento, eu vou servir com muito amor, com zelo e vou fazer o melhor pelas pessoas. Se for na educação, será da mesma forma. Eu vou trabalhar com amor, com zelo, com muito trabalho e entrega para os meus alunos, para as minhas crianças. Se for pelo trabalho de educação de filhos, nós vamos fazer também com muita alegria. Então, uma coisa está sempre associada à outra, e eu acho que isso que traz a essência do servir da minha vida. Legal, é isso aí. Para quem ainda não conhece a Camila Godoy, ela é deputada estadual, a primeira mulher eleita da cidade de Itapevi. Sigam ela nas redes sociais, fiquem por dentro de todo o trabalho que ela já realizou, não é que irá realizar, é tudo que ela já fez como vereadora e como deputada estadual. Em 1 ano de mandato, ela trabalhou por 4 anos. Voltando aí sobre as suas ações como deputada estadual, foi um assunto muito polêmico em relação ao projeto de lei que garante o atendimento, né, para um paciente oncológico em até 30 dias. E é um tratamento muito caro, que é custeado pelo Estado, né? O governador falou que não ia ter condição em relação a isso. Como que você, como uma deputada, conseguiu transformar o não em sim? O governador do estado me disse, Camila, esse projeto de lei
para o paciente oncológico, nós estamos falando do tratamento mais caro do estado de São Paulo. E eu apresentei esse projeto no ano de 2025, no ano passado, e esse projeto ele não está no orçamento, nós não conseguimos encaixá-lo no orçamento, porque nós estamos falando do tratamento mais caro. E nós transformamos esse não em sim, sensibilizando e trazendo ali um pouco da nossa história e da história de milhares de brasileiros, de milhares de cidadãos paulistas que têm enfrentado essa doença aqui no nosso estado. E aí o governador também me contou que ele passou pela mesma doença e ele sentiu na pele a dificuldade do tratamento na luta contra o câncer, com muitas sessões de radioterapia. E aí ele falou: Camila, eu sei o que é isso, eu passei por isso. E foi aí que nós começamos a fazer todo o estudo, né, desse projeto de lei, o impacto financeiro e também todo o estudo também da descentralização do tratamento oncológico. E o governador começou trabalhando nesse sentido, descentralizando o tratamento para os municípios do interior, porque o tratamento era muito concentrado na capital. Pessoas vinham assim de regiões super distantes para fazer o tratamento aqui. Então ele tem trabalhado muito nessa descentralização nas DRS, com hospitais de referência ali para atender várias regiões do estado. E assim começou a ser feito todo esse trabalho. E hoje eu posso dizer que faz poucos dias, foi nesse primeiro semestre de 2026, que o governador sancionou a nossa lei. Quando eu abri o Diário Oficial, que eu vi a sanção da nossa lei, nossa, eu fiquei bem emocionada, porque não saía da minha mente todas as pessoas que se beneficiariam dessa lei. Então ela está sendo agora regulamentada e eu estou muito feliz, porque muitas pessoas serão atendidas com um tempo menor ali de espera para lutar pela vida. Sim, isso vai impactar diretamente várias pessoas, né? Essa questão da logística, as pessoas que tinham que sair do interior, de outras cidades para vir, e às vezes tinham que... eu não sei se o governo custeava a questão de comodidade para a pessoa ficar, às vezes passar a noite. Então era uma logística muito grande, né? Para as famílias que precisavam vir para cá. No nosso município, muitas pessoas pegavam ali o transporte, né? Cedido pela prefeitura, 3, 4 horas da manhã, para viajar até a capital, né, com trânsito. Saíam muito cedo para não pegar o trânsito, para começar o tratamento, e tinham que esperar todos os pacientes que estavam ali na van serem atendidos para voltar no final do dia. E agora a gente, com a inauguração do hospital aqui na nossa região, na Rota dos Bandeirantes, na cidade de Barueri, que está ali próxima, né, no centro, para atender toda a região metropolitana, o governador está destinando metade do hospital para o atendimento oncológico. Que legal. Para o tratamento, né, da doença do câncer. Então, vai ajudar muito a nossa região aqui, para o paciente não precisar se deslocar até São Paulo. Que legal. Camila, pensando no futuro, se sobrar uma frase sua na cabeça das pessoas daqui 10 anos, que frase você gostaria que ficasse marcada? Se tiver apenas uma frase para ficar na cabeça das pessoas, para elas lembrarem dessa trajetória, daqui 10 anos, a frase é: quem tem um sonho não cansa, porque aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Eles voam como águias, eles correm e não ficam exaustos, eles andam e não se cansam. Então a frase que me acompanha é: quem tem um sonho não cansa. Uau, bacana, hein? Impacta, viu? Isso aí. Você contou que às vezes você tem cerca de 9 compromissos por dia. E a questão é chamada de rodinha no pé, né? O que te motiva a manter esse ritmo, Camila? Ontem nós tivemos 9 agendas. E muitas pessoas brincam com a gente e falam: nossa, você é a deputada que tem rodinha no pé. E o que me motiva, que me dá muita energia, força, é o trabalho e o resultado. Ver as pessoas sendo atendidas, escolas novas sendo construídas, escolas sendo reformadas, o material chegando para as nossas crianças.
é ter mais viaturas e mais segurança nas ruas, é ter uma saúde de qualidade para as pessoas, ver um equipamento novo de hemodiálise chegando no nosso hospital aqui da região. Então, isso me motiva muito. É um grande combustível para mim. É ver o resultado chegando para quem mais precisa. É ver o resultado do nosso trabalho chegando para as pessoas, para os menos favorecidos, para as nossas crianças, enfim. Então é isso que me motiva, é ver as coisas acontecendo. E é lógico que Deus também dá muita força para gente continuar trabalhando nessa jornada, servindo. E eu também confesso que eu tomo um pouquinho, faço uma suplementação também de manhã e tomo umas vitaminas que é para aguentar o Dá o tranco. tranco. Mas e como separar, Camila? Além de você ser deputada, você é esposa, você é mãe, você é filha. Como conciliar tudo isso em um dia? Consegue? Olha, é desafiador conciliar, né? A deputada, a mãe, a esposa, a filha, mas a gente pede muita sabedoria para Deus e eu sou muito intensa em tudo aquilo que eu faço. Então, de manhã eu tenho um momento ali de meditação com a minha família, de oração com eles, né? Levando a minha filha para a escola, então eu vou conversando com ela no caminho. Quando eu chego, eu foco ali toda a atenção e carinho para ela, para que sentar ali realmente no chão, no tapete, brincar com ela. Ela lê as histórias para mim antes de dormir, então eu tenho esses momentos, né, como mãe e também como esposa, reservo ali pelo menos uma vez por semana para poder jantar com meu marido, ter um almoço ali, um tempo de qualidade com eles. Eu acho que isso é essencial. A família, ela tem que estar assistida. A minha família, assim, é o meu porto seguro. É para onde eu volto quando o dia termina, quando o cansaço aperta. É nos braços deles que eu sou ali, recebo o aconchego, o carinho. Então, a minha família é um presente de Deus para mim. Então, conciliar tudo isso, eu faço isso com muito amor, com muita alegria. Dentro dessa questão de ser mãe, você criou alguns conteúdos onde você ensinou milhares de pais em relação dos seus conteúdos sobre criação. Aí, trazendo para a sua realidade, para o seu dia a dia, qual foi a atividade mais simples que você fez que virou uma lição junto com a sua filha? Eu gosto muito de trabalhar esse tema, que é a educação de filhos, a criação com propósito, como uma grande missão de nós pais. E uma atividade que eu desenvolvi ali com a minha filha, que eu tenho compartilhado muitas atividades com ela nas redes sociais, foi uma atividade sobre profissão. E ali eu comecei a realizar um diálogo com ela e uma dinâmica sobre quais as profissões que ela conhecia e o que ela desejava ser, o que ela queria fazer. E ali eu fui falando com ela sobre cada profissão e ela virou para mim e disse: "Mamãe, eu quero ser igual você. Eu quero fazer o que você faz, que é ajudar e servir as pessoas." E foi uma grande lição para mim, porque ela sempre me perguntava: "Mamãe, por que você precisa ir trabalhar?" E ali no começo, eu confesso que eu falava para ela da importância do trabalho, né? Que nós tínhamos ali todo a questão financeira em casa, né? Para comprar frutinha, para comprar ali o alimento, para que ela pudesse ter materiais para ir para a escola. E aí fui conversando com ela. Mas eu não queria que a minha filha crescesse relacionando que o trabalho é apenas sinônimo de sustento e da questão financeira. E eu comecei a falar para minha filha da importância e da alegria que eu tenho de trabalhar e que eu amo fazer o que eu faço. E o quanto isso tem ajudado outras pessoas sobre o servir. E aí, em um dado momento, ela falou: "Mamãe, eu também quero ajudar as outras crianças, eu também quero servir as pessoas." E foi uma lição que me marcou muito. Então, eu digo muito para os pais: o que você diz, ensina, mas o seu exemplo arrasta.
Então, as crianças, elas estão o tempo todo nos observando. Então, assim, você dizer, é claro que a criança vai guardar aquilo que você disse, aquilo que você ensinou, né? Principalmente quando você faz isso de formas repetidamente. A criança aprende muito por repetição. Mas a criança, ela observa muito. E o seu exemplo, com certeza, arrasta o seu filho, a sua filha, e o nosso exemplo arrasta gerações. Legal. Dentro ainda do tema sobre a criação, tanto você como o Alexandre, mandar um abraço para o Alexandre, faz tempo que a gente não se vê. Vocês ensinam ela e ela lê a Bíblia para você, né? Todo dia, toda noite, vocês têm esse momento aí de fé, né? De ensinamento também, não deixa de ser um ensinamento. E eu quero te perguntar uma coisa. Que legado que vocês estão procurando deixar para sua filha quando ela crescer em relação a isso? Toda noite, minha filha lê uma história da Bíblia pra gente. E ensinar para ela princípios, valores, ensinar para ela sobre o amor de Jesus pelas pessoas, por nós, para mim, é de extrema importância, vale mais que qualquer discurso, sabe? Porque ver a minha filha crescendo com obediência, com caráter moldado para servir, para ajudar, para compartilhar, sobre o amor ao próximo, é sobre ajudar outras pessoas, é sobre ter alegria naquilo que faz, é sobre ser uma pessoa humilde, que respeita as outras pessoas. Então, ensinar para minha filha esses princípios é com certeza a grande missão assim da minha vida. Então, enche meu coração do mais profundo amor, da maior missão que Deus me confiou e mais desafiadora, que é educar ali um outro ser humano, né, para a vida e também para a eternidade. Amém. É importante isso. Camila, dentro das suas agendas, você realiza reuniões com os deputados, comissões, com secretários, mas também tem as reuniões com a população, né, com o povo, para fazer sua prestação de contas, para mostrar o seu trabalho todo realizado ao longo dos anos, né? Isso é importante, é uma prestação de conta de todo o trabalho que você realiza. O que mais te emociona no contato direto com quem você representa, Camila? Ontem por exemplo, eu realizei ali uma reunião com umas 100 pessoas. E no final dessa reunião, muitas pessoas vieram me abraçar chorando, contando vários relatos sobre pessoas e familiares que viveram ali a doença do câncer. E essas pessoas me abraçaram e falaram assim: poxa vida, eu quero te agradecer, porque eu passei por isso com meu pai, eu passei por isso com a minha mãe, eu passei por isso, eu estou passando isso com meu filho. Então, ver o resultado desse trabalho de forma prática na vida de tanta gente é o que mais me motiva. E poder compartilhar com as pessoas a nossa prestação de contas e ver que essa prestação de contas e ver que essa prestação de contas e que o nosso trabalho tem gerado resultado na vida das pessoas e tem resolvido problemas, isso traz, assim, nossa, uma satisfação e um sentimento mesmo de dever cumprido. Então, é o que mais me motiva a continuar. E é claro que informar a população, eu penso que a população ela precisa estar bem informada, que essa prestação de contas precisa acontecer, porque as pessoas confiam em você. Elas dão ali algo muito precioso a você, que é o voto. O voto representa o quê? A confiança no seu trabalho. Então, a prestação de contas, ela precisa acontecer, porque nós estamos falando, por exemplo, de recursos públicos, do dinheiro da população que foi arrecadado através de impostos e que precisa voltar para a população. Então,
eu faço isso com muita seriedade, que é a prestação de contas e, com certeza, prestar contas para as pessoas do que eu tenho feito ao longo desse 1 ano de mandato, que pode parecer bem pouco, mas que nós já conseguimos realizar muito. Uau! Nós estamos se aproximando aqui dos momentos finais. A última pergunta, depois das suas considerações finais. E vou te deixar assim: você tem 1 minuto para falar, para convencer quem ainda não conhece sobre o seu trabalho, por que que essa pessoa deveria confiar no projeto político da Camila Godoy. Olha, eu quero dizer às pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho que nós realizamos sempre com muita seriedade, com muito compromisso, com muita entrega. Então, as pessoas podem pesquisar sobre o nosso trabalho, sobre a nossa jornada nas redes sociais. Quero aqui até deixar o nosso arroba, é Camila Godoy SP, no Instagram, no Facebook, estamos também no TikTok, no YouTube. E acompanhar a nossa jornada. E lá eu tenho publicado e postado uma prestação de contas diária do nosso trabalho. Eu posto nos stories, em tempo real, tudo que a gente está fazendo, como está acontecendo ali o meu dia e tudo que a gente tem realizado. E eu posso dizer com muita propriedade, com muita verdade, que o nosso trabalho, ele é um trabalho de dedicação. Ele é um trabalho realizado com amor e com o propósito e a missão de servir. Então, quem não conhece pode acompanhar, pode tirar referências e pode também acompanhar os resultados. Porque eu penso que um trabalho bem feito é um trabalho que gerou resultado. E nós temos muitos resultados para apresentar e para prestar contas para a nossa população. É isso aí. Camila, mais uma vez eu gostaria de te agradecer pelo seu tempo, por estar aqui nesse bate-papo, conversando com as pessoas que nos acompanham aqui no nosso canal, nas nossas redes sociais, e desejar muito sucesso nesse seu novo desafio, né? Eleições de 2026 aí. Que Deus te abençoe muito e muito obrigado por essa oportunidade de mais uma vez poder aqui bater um papo com uma amiga. Considero uma amiga, você, a gente já se conhece aí há muito tempo. Muito obrigado por essa honra de poder estar aqui recebendo no meu canal mais uma vez, hoje como deputado estadual e falando aí com o nosso público que nos acompanha. Eu que agradeço a oportunidade de poder contar um pouquinho para as pessoas sobre o nosso trabalho, realizar essa prestação de contas aqui com você, com tantas pessoas que acompanham o jornal. Então, eu quero agradecer a oportunidade, um amigo, com certeza, um irmão em Cristo. Sim. Então, eu tenho muita alegria de poder compartilhar tudo isso contigo e com tantas pessoas que estão nos assistindo. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, agradecer a todos vocês por estar aqui nos acompanhando até esse momento. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aí. Toda semana nós temos um conteúdo legal. Nos acompanhe nas redes sociais também, Jornal Cidade Alerta. E para você que ainda não me conhece, eu sou o Jefferson Cassundé. Um forte abraço a todos, até a próxima, valeu!